Pessoal, vamos começar a segunda parte da resolução da prova do Enem de Matemática de 2020, né? Então nós temos aqui, ó, Enem 2020, tá? Prova de Matemática. Matemática, segunda parte. O objetivo da aula de hoje é fazer da questão 16 até a questão 30, tá? E depois fazer semana que vem o fechamento da prova. Então vamos lá. Pessoal, questão de número 16. Nós temos o seguinte, ó. Questão número 16, vamos ler a questão, já tem um desenho, já vou fazer o desenho, sempre quando tem desenho já vou fazer o esboço do desenho. Esse tempo aqui na prova não se perde, né? Porque já se tem o desenho pronto, né? Aqui tem uma tubulação, tem uma caixinha aqui, essa caixinha tem outra tubulação aqui, tá? Um esboço rápido aqui para a gente não perder tempo. Aqui tem outra caixinha, aqui tem outra caixinha. Né? E aqui tem uma tubulação que cai em outro reservatório aqui. Aqui a gente tem outro reservatório aqui. E está pronto nosso esboço. Aqui é o T1, aqui é o T2, tá? Aqui tem uma questão espacial aqui. Vamos fazer um troço mais ou menos direitinho. Aqui chama de A1, A2 e aqui de B. Bom, nós temos esse desenho aqui, ó. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido, não é? Acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1, ó, então aqui eu tenho a bomba, aqui eu tenho a bomba. A bomba B retira o líquido de um reservatório T1, ó, vai tirar o líquido aqui, certo? E faz passar pelo aerador A1, que aumenta o seu volume de líquido em 15%. Então essa bomba vai puxar o líquido aqui do T1 e aqui vai ter um aumento, vou botar aqui, ó, mais 15% no volume. Vou botar um V aqui, ó. Vai aumentar 15% do volume e em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de 10%. Pessoal, então mais 10%. Cuidado aqui, ó, 15 mais 10 não é 25%. Isso aí já cai numa questão de porcentagem, que são aumentos sucessivos. Lembra lá que 10 mais 10 mais 10 não é 30%? Por quê? Porque vai mudando o valor conforme eu vou colocando o aumento, tá? Então esse é o primeiro alerta aí nessa questão, não fazer 25% de aumento, tá? Ao final ele fica armazenado no tanque 2, que está aqui, de acordo com a figura. O tanque 1 e o tanque 2 são prismas retos com bases retangulares. Pessoal, pelo formato aqui é um prisma, a base é retangular e é um prisma. Tanto um quanto o outro aqui nós temos como sendo prisma de base retangular. Sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L. Então aqui tem comprimento C e a largura aqui é L. Tá? E a largura é L. Ou vice-versa, tanto faz. E a base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Até vou trocar aqui, ó, vou botar o C aqui pelo desenho, tá? Mas não vai alterar em nada. E L. E aqui nós temos que aqui é C sobre 2, C sobre 2, e aqui a largura é 2L. Então, tanque 1 é L por C, a base, e aqui 2L por C sobre 2. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento de líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que sai de T1, denominado por X. Então, a altura do primeiro, vai ter aqui um líquido aqui, ó. A altura desse aqui é X, não é? E a altura da coluna do líquido que chegou a T2, denotado por Y. Então, a altura aqui vai ser Y, certo? Bom, a equação que relaciona as medidas de Y e X, tu quer saber a relação que existe entre Y e X. Bom, vou entender o problema, certo? Bom, o tanque 1 tem um volume. Pessoal, qual é o volume do tanque 1? Ó? Qual é o volume do tanque 1? Ó? É um prisma, não é? Volume é a área da base vezes a altura. Então, é um exercício de geometria espacial. Área da base vezes a altura. Então, o volume 1 vai ser quanto? A área da base é L vezes C? L
VC é o retângulo, né? Base vezes a altura, vezes a altura do prisma, que é x. Esse é o volume 1, certo? O volume do recipiente 2, pessoal, é o volume do recipiente 2. O volume do 2 vai ser 2L vezes C sobre 2, 2L VC sobre 2, vezes a altura Y. Eu vou cortar o 2 e o 2, eu tenho que o volume 2 é LC vezes Y. Pessoal, o volume 1 é igual ao volume 2? Não. Por que o volume 1 não é igual ao volume 2? Se tivesse só a bomba, seria. O volume que ia tirar de líquido aqui ia cair aqui. Só que esse volume ele vem aumentando, aumenta 15% e depois aumenta 10%. Então o volume 2 é maior do que o volume 1. Olha só, esse volume 2, ele é maior do que o volume 1. É maior do que o volume 1. Ou seja, o volume 2 é o volume 1 com aumento de 15%. Pessoal, aumentar 15%, nós já vimos nas aulas de porcentagem que tem que multiplicar por 1,15. Por que eu multiplico por 1,15? Só para a gente relembrar. Pessoal, 15% a mais, já existe 100%. Mais 15%, isso dá 115%. Pessoal, quanto que é 115%? 115 dividido por 100. Isso dá 1,15. O raciocínio é esse. Então, eu vou multiplicar o volume 1 por 1,15, certo? Mas depois aumenta 10%. Quando aumenta 10%, o volume que chegar aqui, 10% a mais, vai dar 110%, que é 110 dividido por 100. Isso aqui vai dar 1,1. Então, eu vou multiplicar isso aqui, aumento de 10%, eu vou multiplicar por 1,1. Então, na realidade, o volume 2 vai ser isso aqui, ó. O volume 2 é o volume 1 multiplicado por 1,15, porque aumenta 15%, e multiplicado por 1,1. Nosso primeiro problema aqui, fazer essa multiplicação. 1,15, ó, eu vou fazer 115 vezes 11. Pessoal, olha só, vou fazer 115 vezes 11, tá? 1 vezes 5, 5, 1, só repetir o número de cima. Dá o espaço aqui e repete de novo. 5, 1, ó, fechou aqui, 5, 6, 2, dá isso aqui, ó. Então, na realidade, o meu volume 2 vai ser... Quantas vírgulas eu tenho aqui, ó? É 1,1 vezes 1,15. 3 casas depois da vírgula, vai dar 1,265 vezes o volume 1. Bom, agora eu vou substituir o que é volume 1, o que é volume 2. O volume 2 é LC vezes Y. LC vezes Y. 1,265 vezes o volume 1. Quanto é que é o volume 1? Aqui do outro lado, LC vezes X. Eu tenho LC dos dois lados e sai a minha resposta. O Y é igual a 1,265x. Está aqui a relação do Y pelo X. O Y é a altura do segundo reservatório e o X é a altura do primeiro reservatório. Observe que os volumes é LCX e LCY. Se os volumes fossem iguais, o Y seria igual ao X, seria 1 aqui. O que é esse 26,5? É um aumento de 26,5. Então, olha só, 15 mais 10 não deu 25, deu 26,5 de aumento, certo? Aquela história da porcentagem lá que não é simplesmente somar os aumentos. Essa é a parte perigosa. Então, aí a gente tem a questão de número 16. Alternativa correta, y é igual a 1,265x. Alternativa letra A de América. Tá? Então, envolveu aqui uma questão de geometria espacial, por causa dos prismas, e uma questão de porcentagem. Tá? Então, geometria espacial com porcentagem, esta questãozinha. Tá? Eu vou até anotar, fazer minhas anotações aqui, enquanto vocês tirem um print. Geometria espacial e porcentagem. Bom, vamos para a questão 17. Apagar aí questão número 17. Tirar o print. Eu me espalhei bastante no quadro, vou ter que apagar a questão. Vamos tentar fazer 2 questões no quadro para render mais, não ficar muito tempo apagando. Eu não achei difícil, tá? Sempre a gente faz esse comentário.
É mais questão de organização a questão, tá? Quando é difícil a gente fala, né? Vamos ver a questão de número 17. Pessoal, questão de número 17. O que nós temos aqui, ó? Observe que já é um enunciado bem menor do que a anterior, né? A primeira, eu falei, não achei difícil, mas tem a questão da organização, porque o enunciado é muito grande. Aqui já é mais direto, olha só. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Então tem 2 caixas d'água. Então vou botar aqui a caixa d'água A e a caixa d'água B, tá? Ambas têm formato cilíndrico. Então ambas têm formato cilíndrico. Então já vou fazer um cilindro aqui. Pessoal, não precisa estar em escala, é só para mim poder enxergar o exercício, tá? Então ambas têm um formato cilíndrico. E possui o mesmo volume. O volume de uma é igual ao volume da outra. Então vou botar aqui volume de A e aqui tem o volume de B. O volume de A é igual ao volume de B. Ó. Já me deu essa informação, isso é importante. Sublinhar no enunciado, os volumes são iguais. Tá? A altura da caixa tipo B é igual a 25% da altura da caixa A. Então eu vou chamar aqui de altura da caixa A, eu vou chamar de HA. E a altura da caixa B, eu vou chamar de HB. Só que ele me diz que HB é 25%, vai lá, 25%, pessoal, 25%, eu posso escrever 25, e esse símbolo de porcento já está dizendo por 100, tá? Então, porcento, 25 dividido por 100. Isso aqui é mais fácil, dividir por 25 em cima e embaixo dá 1/4. Tá? É aquelas porcentagens que na nossa aula de porcentagem eu falei para vocês. Tem algumas porcentagens que a gente tem que saber de cabeça. 25% é 1/4 do valor. Que nem 50% é 1/2. Tá? Então tem algumas porcentagens que é bom a gente saber. Mas vou botar assim, ó, a altura de B é 25% da altura de A. Ou seja, a altura de B é 1/4 da altura de A. Daí diz assim, ó, se R denomina o raio da caixa d'água tipo A caixa d'água tipo A, o raio é R, olha lá, é R, ó, R. Então o raio da caixa do tipo B, ele quer saber qual é o raio da caixa tipo B. Eu vou chamar esse raio aqui de RB, ó, RB. A pergunta é essa. Bom, por questão de lógica, né, 2 caixas que cabem o mesmo volume. Se uma é mais baixa, ela vai ter que ter a base maior para ter o mesmo volume. Então, certamente, o raio de B é maior que o raio de A. Vão achar a relação justamente por esta igualdade. Ele falou que o volume da primeira caixa d'água é igual ao volume da segunda caixa d'água. Qual é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Tá? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Pessoal, a área da base, se é cilindro, a base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume do A aqui, ó, é π, o RR mesmo, que ele mandou chamar, R ao quadrado, vezes a altura, que é HA. Quanto vale o volume da caixa B? Vale a área da base, que é π, RB ao quadrado, vezes a altura, HB. Só que a altura HB é HA sobre 4. Eu vou botar HB por enquanto aqui, ó. Daí eu vou cortar o π dos dois lados. E agora sim eu vou substituir. Eu vou ter aqui o R ao quadrado, vezes a altura de A, é igual a RB ao quadrado, vezes a altura de B. A altura de B é a altura de A dividida por 4. Como é multiplicação aqui, ó, eu posso cortar a altura de A com a altura de A dos dois lados. Esse 4 vem multiplicando para cá. Por que eu vou fazer isso? Porque a minha incógnita é o RB. Eu tenho que isolar o RB. Esse 4 passa multiplicando para lá, eu vou ficar com RB ao quadrado é igual a 4 vezes R ao quadrado. Bom, como é que eu tiro aquele quadrado? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, tiro raiz quadrada desse lado aqui e raiz quadrada desse lado. Então eu vou ter que o raio de B, ele é igual, raiz de 4 dá 2, raiz de R ao quadrado dá R, 2R. Então a resposta nós temos que o raio de B, ele equivale a 2 vezes o raio. Resposta à letra B, de Brasil. Tá? A gente tem um gabarito aí no final do nosso material, tá? Vamos conferindo aí, tá?
O material aí, depois no vídeo, vai estar na descrição do vídeo, né? Tu pega o vídeo para ver. Ah, mas que ordem que o Fábio está fazendo? Olha embaixo na descrição do vídeo ali, tá ali o link do material para poder acompanhar. Essa é a questão 17 do nosso material, uma questão de geometria espacial também, certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ninguém falou nada, seguimos, tá? 18, questão de número 18. Se alguma coisa não está claro, pode me parar, perguntar, dá para fazer de outro jeito, a gente pensa, tá? Questão número 18. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste de iluminação natalina em formato de cone, lembrando que a árvore de Natal conforme a figura 1 e 2, tá? 1 é uma foto, tá? E a 2 a gente tem um esboço aqui, ó. Eu tenho o poste aqui, ó. Eu tenho o poste, né, no condomínio lá, ele diz na figura aqui que é o poste, certo? E tem um cilindro aqui, ó. Feito um cilindro aqui, ó. Agora a gente vai ler o problema para ver o que diz. Diz que a altura é de 3 metros, ó. Ele amarrou lá alguma coisa para fazer aqui a árvore de Natal e a altura aqui é de 3 metros. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueira de iluminação. Então, na realidade, esses riscos aqui provavelmente sejam as mangueiras de iluminação. Ó. Mangueiras de iluminação. Ó. Então, vamos botar aqui. Ó. Isso aqui seriam mangueiras de iluminação. Tá? Considerando as seguintes retas de mesmo comprimento a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste até o ponto de um poste, de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fica dividida em 20 arcos iguais. Pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, amarrado no poste a 3 metros de altura as mangueiras de fixação. Daí deixa eu entender esse 20 metros aqui, ó, no chão de forma que fica dividida em 20 arcos iguais. Aqui, ó, aqui é um arco, ó, aqui é um arco, ó, aqui é um arco, tá assim, arco. Então tem 20 aqui, ó, tem 20 arcos em toda a volta. Consequentemente, eu tenho 20 mangueiras. Eu vou botar aqui, ó, 20 mangueiras de iluminação, ó. Que vai fazer a divisão dos arcos lá na frente. Eu tenho uma circunferência na base do poste dividido em 20 arcos, 20 pedaços da circunferência. Então ali eu vou ter mangueiras que vai ser amarrada lá na parte de cima. Vamos ver aqui, para economizar, ele utiliza mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência será igual a quanto? Pessoal, ele tem 100 metros de mangueira. Olha só, ele tem 100 metros de mangueira. Ele vai pegar o chão aqui, ó, a circunferência no chão, e vai dividir em 20 arcos. Olha só, vai dividir em 20 arcos. 20 arcos. E cada divisão dessa vai um pedaço de mangueira até lá em cima. E são 20 pedaços de mangueira porque são 20 arcos. Então, na realidade, quanto é que vai ser o comprimento de uma mangueira aqui, pessoal? Eu vou chamar, vamos chamar de comprimento da mangueira, eu vou chamar de X. Quanto é que é esse X aqui, ó? X é o comprimento de uma mangueira. Uma mangueira. É lógico que esse comprimento vai ser os 100 metros que ele vai usar, dividido por 20 mangueiras que ele vai amarrar lá em cima do poste. Ele vai dividir o chão em 20 partes iguais, ele vai precisar de 20 mangueiras. Ele tem 100 metros para usar. Divide por 20, vai me dar aqui, ó, corta o zero, 10 dividido por 2, 5 metros. Pessoal, aqui tem 5 metros. E quer saber qual é o raio do círculo que ele vai fazer lá embaixo? Vai lá, qual é o raio? Pessoal, uma questão aqui de geometria espacial, mas que tu vai precisar de Pitágoras. Olha só, se tem a altura do poste que está escrito lá de fora, mas é esta mesma altura aqui, ó. Esta mesma altura aqui de
3 metros. E aqui tu tem um triângulo retângulo, ó. Tem um triângulo retângulo e a gente vai aplicar um Pitágoras. Bom, o triângulo retângulo tem aqui o x, que a hipotenusa é 5, eu tenho a altura de 3, eu quero saber o raio. Pessoal, o raio é 4 metros direto, porque é o triângulo 3, 4, 5, tá? Isso é a vantagem dos triângulos especiais, tá? Essa é a diferença do aluno experiente e do aluno aquele que estuda mais ou menos, né? Ah, não, na matemática eu me viro, daí ele não vai saber detalhes da matéria. Então nós temos aqui o triângulo 3, 4, 5, deu, tu já vai para outra. Caso contrário, cara, é Pitágoras, né? Então vou ter que fazer aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, sem problema nenhum, ó. A hipotenusa é 5 ao quadrado, um cateto é a altura, que é 3 ao quadrado, e a outra é o raio ao quadrado. Aqui vai dar 25, aqui vai dar 9 mais o r ao quadrado. O 9 passa subtraindo, 25 menos 9 é igual a r ao quadrado. R ao quadrado é igual a 16, R é igual a raiz de 16, o raio é igual a 4. Ah, não é mais ou menos 4? É mais ou menos 4, mas é distância, a gente só pega a parte positiva, tá? Então só esse pedacinho aqui que o cara tem que fazer a mais, somando isso na prova, é aquele tempo que falta para fazer algumas questões. Então se o cara sabe aqui, ó, triângulo 3, 4, 5, pá, beleza, direto. Tá? Isso é uma característica da prova de 2020 que não tem grandes dificuldades nos cálculos. As provas anteriores que a gente tem feito de matemática, a gente sofreu muito fazendo conta complicada. E é só a questão número 19. Um clube deseja produzir miniaturas de escala de troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1. Então vamos ver a figura 1 aqui do troféu. Tem aqui uma esfera na parte de cima, tem uns negocinhos aqui, vamos lá, e aqui tem uma base aqui, ó. Tem uma base no troféu aqui. Vamos desenhar o troféu, tá aqui. Tem 50, essa base, 50, o que é? Centímetros por 50 centímetros, tá? E tem uma caixa, que eu já vou representar aqui uma caixa aqui. Essa caixa aqui tem as seguintes dimensões aqui, ó. Tem 8 centímetros aqui, tem 10 centímetros aqui, e aqui eu tenho uma interrogação, a altura eu não sei. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, daí diz assim, o troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto, retângulo de madeira. Então eu tenho um paralelepípedo aqui, tá? De madeira, no formato de paralelepípedo de madeira, sobre o qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Então a esfera aqui tem um diâmetro de 30 centímetros. Isso fica centralizado sobre a base da madeira. Pessoal, essa esfera está bem no centro da base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a base. Então, a altura total do troféu, até a base, a altura total do troféu é de 100 centímetros. 1 metro de altura tem o troféu, tá? Vamos ver o que ele pede aqui. Diz assim, a miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro. Então, a gente tem o troféu original de 1 metro de altura, né, 100 centímetros, e a gente vai fazer aqui uma miniatura, tá? Instalado no interior de uma caixa de vidro em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base está indicado na figura 2. Então, internamente, esta caixa aqui, ó, internamente essa caixa, ela tem 8 por 10, né? E a altura eu não sei. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e instalada e distante das paredes laterais da caixa de vidro de pelo menos 1 centímetro. Então aqui, o fundo da caixa aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, o fundo da caixa, onde eu vou botar a miniatura, não é o troféu. Eu tenho aqui, ela é 8 centímetros por 10 centímetros. E eu vou colocar a base da miniatura do troféu aqui dentro. Só que esta base aqui, ó, ela não pode encostar nas paredes, ela tem que ter pelo menos 1 centímetro. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui,
1 centímetro, pode ser mais, mas no mínimo 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância exata de 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa, tá? Então, na altura aqui, o troféu tem que caber aqui dentro, assim, ó. O troféu vai estar aqui, a esfera, e a parte de cima da caixa aqui, ó, tem que ter uma folga de 2 centímetros em cima da miniatura do troféu, tá? Tampa da caixa de vidro. Nessas condições, desejas fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a quanto? Bom, eu quero saber a altura. Eu quero saber essa altura aqui, ó, da caixa. A altura da caixa, que é essa interrogação. Vai ser a altura do meu troféu. Botar assim, HT. Botar assim, HM. Vai ser a altura da miniatura do meu troféu, mais 2 centímetros para caber dentro da caixa. Então, eu preciso saber a altura do meu troféu. Mas, para isso, eu tenho que fazer uma escala. Ele é menor, mas quantas vezes é menor? É 1:2? Vai ser 50 centímetros de altura? Sei lá, vou ter que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero fazer a maior miniatura possível. Então, o troféu tem que caber a base aqui o maior possível. Pessoal, se aqui eu tenho 8 centímetros e aqui eu tenho 10, e a base é quadrada, é 50 por 50, olha aqui, a base é real. Então, vou botar assim, ó, real. A base real é 50 centímetros por 50, certo? Eu tenho que reduzir ela para caber aqui dentro. O que vai me limitar, o 8 ou o 10? O 8, porque se cabe no 8, no 10 vai caber. Eu não posso fazer algo que caiba no 10, que é quadrado, daí no 8 vai dar menos de 1 centímetro. Então, na realidade, essa base aqui vai ser quanto? Eu vou chamar de L, da minha miniatura. Vou botar aqui, miniatura. A base vai ser um quadrado de quanto? Ó? A base vai ser um quadrado de quanto? De 6 centímetros. É isso? Olha lá, 6, 7, 8. 1 centímetro para cada lado, aqui lá, para não encostar, né, no vidro. 1 centímetro, sobra 6 desses 8. Então, a minha base vai ser 6 centímetros por 6 centímetros. Então, eu vou ter que reduzir a base de 50, que é o troféu original, para uma miniatura que tenha 6. Isso vai me dar uma escala. Pessoal, a escala é 1 sobre alguma coisa. Vou botar assim, ó. 1 sobre x é a minha escala. O menor é em cima. A dimensão menor é o 6. E a dimensão maior é o 50. Olha lá, é o 50. Então aqui a escala é 1 para x é igual a 6 para 50. Isso aqui é o pequeno e aqui é o grande. O pequeno é a altura do troféu, a altura da miniatura. E o grande é a altura real dele, é 100. É 100. Eu vou trabalhar com essa relação aqui, ó. Eu posso cortar um zero aqui e aqui, né, e dividir por 5. 6, não vamos multiplicar em cruz. 6 vezes 10, 60, é igual a 5 vezes a altura da miniatura. A altura da miniatura é igual a 60 dividido por 5. Isso vai dar 12 centímetros. Pessoal, a minha miniatura tem 12 centímetros. Isso significa que a altura da minha caixa, pessoal, a altura da minha caixa, que essa pergunta aqui, vai ser igual a quanto? A altura da caixa. A altura da caixa vai ser a altura da miniatura mais os 2 centímetros que eu preciso acima da esfera de folga na caixa de vidro. Então, a altura da minha caixa vai ser igual a 12 mais 2. A altura da caixa é igual a 14 centímetros. Então, a resposta vai ser letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Tempo aí. Paloma, como é que está a imagem agora? Tá, eu troquei os pincéis, eu acho que a ponta dos pincéis é muito fina. Tá? A questão número 20 aqui, pessoal, a questão número 20, ela é pequenininha aqui, ó. Eu não tinha nem visto, eu estava olhando para outra próxima aqui. Questão número 20 cabe nesse pedacinho aqui, ó. Questão número 20. Então nós temos aqui, ó, uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén, tá, no México. Isso não interessa. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Pessoal, o que é o tronco de pirâmide? A pirâmide
cortada a ponta dela num plano paralelo à base. Então eu teria algo desse tipo. O templo seria aqui, ó. É de base quadrada, vai ter um quadrado lá em cima, e aqui embaixo eu vou ter um quadrado maior. Ó, aqui eu vou ter um quadrado maior. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó, o meu tronco de pirâmide, tá? E ele quer saber o seguinte, as quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são, tá? Então eu tenho aqui um quadrado, que é a base menor do tronco de pirâmide, um quadrado lá na base, né, a base grande do tronco de pirâmide. Então aqui eu tenho dois quadrados. Tá? E ela é reta, ou seja, o centro está alinhado com o centro aqui. Isso significa que as quatro faces na volta, as quatro faces laterais, elas são iguais. E que figura geométrica eu tenho na face? Olha aqui, eu tenho uma parte menor e uma parte maior, e são paralelas. Uma parte menor e outra parte maior, que são paralelas. Que figura geométrica é isso aqui? São trapézios. Quantos trapézios eu tenho na volta? Mais 4 trapézios. Tá? São trapézios isósceles até, se fosse o caso, né? Mas eu acho que não chega. Ah, fala trapézios isósceles. Então a gente tem aqui, ó, 2 quadrados e 2 retângulos, não. Um retângulo e 4 triângulos, não. 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. O que são trapézios isósceles? Ó, isósceles. Pessoal, trapézios isósceles são isso aqui, ó. Olha só. Esta parte aqui é congruente a essa aqui, ó. Tem o mesmo tamanho, ó. Tem a mesma inclinação, ó. Então tem 2 ângulos iguais lá na base, tá? Então são trapézios isósceles. Então aí a gente tem a questão 19 a 20, pode tirar um print e seguimos a nossa resolução. Feito? 21. Duas questões aqui de geometria espacial, né? Então vocês observam como a geometria aparece bastante na prova do Enem, tá? A gente está desde o início só fazendo geometria aqui, nas questões até agora. Então questão 19 e 20, questões de geometria espacial. E justamente é a matéria que a gente está vendo num dos dias da semana, tá? Bom, questão número 21. Pessoal, questão número 21. Essa questão eu comentei com vocês na aula, tá? Olha só, eu tenho uma garrafa aqui, e o formato da garrafa é o seguinte, tem a ponta aqui que a gente não vai encher, essa garrafa se abre aqui, e depois ela é reta até embaixo aqui, ó. Reta até embaixo, certo? Um dia em aula eu comentei para vocês que eu encho umas garrafas para botar na geladeira para os meus filhos lá, né, e no filtro. E muitas vezes eu fico só escutando, né? Ponho para encher ali, vou fazer outra coisa, só escutando eu sei quando chega lá em cima, pelo barulho da água. Daí entra em tubos sonoros na parte de física, que não é o caso aqui. Mas o som muda, diminui ali, com bando de onda lá na parte da física. Mas a velocidade também muda, né? Quando está essa parte reta aqui, ela vai subindo, 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 subindo. Quando a funila aqui se enche muito rápido, por quê? Porque lá vai ter menos volume lá na parte de cima. Então, olha só, vê se tu entende aqui, a gente vai fazer mais por física do que por matemática, tá? Então, não cai só 15 questões de física na prova, tá? Olha só, o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo é a produção. De produção consiste no envasamento de bebidas em garrafas semelhantes à da imagem, tá? Esse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge um nível de envasamento, tá? Então aqui, ó, tem um nível aqui que vai parar. Então o que acontece? A garrafa passa lá e tem alguma coisa largando espumante com uma vazão constante. Vazão também a gente estudou em hidrodinâmica, tá? Então a vazão é como se fosse a velocidade do líquido. Então é sempre a mesma quantidade por segundo, tá? Então só para a gente relembrar aqui, ficou bem torto isso aqui, vamos dar uma melhorada.
Então a gente tem aqui que a vazão, eu chamo de Q, né? Vou botar aqui vazão, tá? É a quantidade de volume que passa num determinado tempo, tá? Isso aqui pode ser metros cúbicos por segundo, botar litros por segundo que é mais comum. Então tantos litros por segundo, então aquilo é constante. Qual o esboço de gráfico que melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo, na garrafa indicada na imagem? Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção. Eu quero altura, um gráfico de altura por tempo. Por tempo. Primeiramente, vamos dividir em duas partes a garrafa. Vamos encher essa parte aqui. Ó. Pessoal, o que acontece nessa parte aqui? A vazão é constante. Eu vou dividir isso em algumas partes aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Tá? Então, vou chamar aqui de altura 1, altura H e H. São alturas iguais. O que vai acontecer? Eu vou ter alturas iguais, que são distâncias iguais em tempos iguais. Em tempos iguais. Certo? Isto vai me dar o quê? Uma velocidade constante. Isto vai me dar uma velocidade constante. Velocidade constante. Pessoal, altura e distância é a mesma coisa. Anda a distâncias iguais em tempos iguais. E no gráfico posição por tempo lá na física, a velocidade é a tangente do gráfico, ou seja, é a inclinação. E quando a velocidade é constante, é uma reta. Então, até chegar nesse ponto, vai ser uma reta aqui, ó. É uma reta. Olha só. E tem uma determinada velocidade. A velocidade é a tangente, a inclinação, então quando a inclinação é maior, está acontecendo algo mais rápido. A velocidade é a inclinação. Então quando passar desse ponto aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu pegar alturas iguais, ó, ó, H e H, aqui vai levar um tempo, aqui menor, aqui menor, aqui menor. Então eu vou botar aqui, ó, distâncias iguais, ó, distâncias iguais em tempos cada vez menores. Isso significa que a velocidade está o quê? Aumentando, pessoal. A velocidade está aumentando. E a velocidade é a inclinação. Então o que vai acontecer depois de um certo ponto aqui, ó? O teu gráfico vai começar a aumentar a velocidade, vai começar a inclinar. Então ele vem reto aqui e de repente ele começa a aumentar a velocidade, porque cada vez ele vai encher mais rápido e a velocidade é representada justamente por essa inclinação. Então a gente observa aqui que o primeiro gráfico não é, porque estaria sempre com a mesma velocidade, porque é uma reta. Alternativa B, a primeira parte é uma reta e depois ele começa a aumentar a velocidade, já temos a resposta certa aqui, B. E as demais dá para eliminar com facilidade. Ó. A terceira, o cara poderia ficar em dúvida, mas na realidade a letra C, ele diminui a velocidade, então a garrafa, em vez de fechar, teria que ser mais larga na parte de cima, tá? Então, quanto mais larga, menos velocidade, menos inclinação. Isso é um clássico de exercício de funções, tá? Já caiu no Enem passado, já caiu na UFSM, tá? Então, exercício para ficar de olho, tá? Esse enchimento de líquidos e o formato do recipiente vai influenciar na velocidade. Quando o recipiente se aperta, né, ele afunila, a velocidade aumenta, numa vazão constante. E quando o recipiente abre, diminui a velocidade, daí diminui a inclinação do gráfico, que seria a distância por tempo. Tá? Então a alternativa letra B da questão de número 21. Tá? É um modelo de questão que já apareceu na prova do Enem. Tá? Depois a gente vai traçar os modelos para vocês, para a gente ter uma projeção da prova do próximo ano. Questão número 22. Pessoal, questão número 22. Olha só essa questão aqui, eu quero fazer um comentário importante. A lei de Zipf, né, batizado com o nome do linguista americano George Zipf, não interessa o nome do cara, é a lei empírica. Empírica é que não é por tentativa, o cara acertou a lei. É uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking. Né? Ela é dada por, então F é frequência,
Ó, F é frequência, A sobre R elevado na B. O ranking da palavra é a sua posição de ordenar a palavra, da palavra por ordem de frequência. Ou seja, se o R der igual a 1, a palavra é a mais frequente. Tá? A palavra mais usada vai ter o R igual a 1. R igual a 2 é a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Tá? Daí diz de onde saiu essa informação. Com base nos valores, o X é igual a log de R. Quando o aluno olhar isso aqui, já sabe que é uma questão de log. E o Y é log de F. Log de F. É possível estimar os valores de A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre Y e X. Tá? Ele quer saber a relação de Y e X. Tá? Y é igual a tanto, tal coisa. Bom, é uma questão de log. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Já teve relatos de alunos falar assim, os professores falam que log é muito difícil, é questão para se errar. Pessoal, não tem questão para ser errado, tem que conhecer a matéria. Tá? Quando a questão é de log, tem fama de ser difícil, e quando vem fácil, o cara nem estudou aquilo, e ele acaba perdendo uma questão fácil. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou aplicar log dos dois lados. Olha só o que vai acontecer. Log aqui e log aqui. Pessoal, barbadinha. Log de F é Y. Olha só, log de F é Y. Só trocar isso aqui por Y. Olha que barbada. Mas aqui não tem direto. Não, mas aqui eu tenho uma propriedade. O log da divisão vira log de subtração. Log de A dividido por B é log de A menos log de B. E quando é multiplicação, vira soma. Então eu posso dizer que isso aqui, eu posso abrir esse log. Ó. Log de A menos log de R elevado na B. Mas também, pessoal, tem outra propriedade que é do expoente. É a regra do tombo. Quando eu tenho expoente, eu tombo o expoente para frente do log. Tá? Esta propriedade aparece em todas as questões de Enem, todas as questões de log no Enem. Então aqui ó, eu vou tombar isso aqui para frente. Ó. Por que eu vou tombar ele para frente? Porque eu tenho log de R igual a X. Eu não tenho log de R elevado na B. Tombo ele para frente. Então eu vou ficar aqui Y é igual ao log de A. Pessoal, log de A eu tenho como substituir? Não me deram nada. Menos o B joga para frente, log de R. Só que o log de R, olha só, esse log de R aqui, ó, eu tenho, é o X. Então aqui eu fico que Y é igual log de A menos B vezes X, ou X vezes B. Então esta é a relação que eu tenho. Vamos ver se a gente tem essa alternativa aqui. Olha só, a primeira log de A, tá? Só vou botar o parênteses aqui, ó. Log de A, tá? Log de A menos B vezes o X. Alternativa letra A, está resolvida aí a questão de número 22. Pessoal, 21 não é fácil, mas é uma questão clássica que a gente tem que saber que ela existe. E a questão 22 é uma questão de log fácil. Tá? Tem umas bem complicadas, a gente faz um monte de cálculo nas provas mais antigas. Questão de log fácil, tem caído questão de log fácil, tem que ficar ligado. Tá? Deixar vocês tirar um print da questão 21 e 22 e vamos para a questão de número 23. Pessoal, questão 23. É uma questão com tabela, já vou botar aqui a tabela, tá? Eu tenho depósito A, B, C, D e E. Valor do cimento, tá? Então, vou botar aqui cimento. O saco do cimento deve ser R$23. Tanto tempo que eu não compro cimento, mas era mais ou menos esse preço, assim. Está dentro da realidade. 23, 21,50, 22,
21 e 24. Aqui do lado eu tenho o valor do frete para cada quilômetro. Então, o frete por quilômetro, botar assim, ó, por quilômetro. Cada quilômetro é um valor de frete. Quanto mais longe, mais eu vou pagar o frete. E distância entre a casa e o depósito. Tá aqui, distância entre casa e depósito, tá? Então tem uma tabela aqui, sem essa tabela não vou conseguir resolver o exercício, por isso que eu vou ter que desenhar ela. Isso aqui é um tempo que a gente não perde na prova, já está desenhado. Então aqui eu tenho R$1, 3, 1,5, 13,50, 2,50. Aqui eu tenho 10, tenho 12, 14 e 18 e aqui eu tenho 2, tá? Vamos ver o que diz aqui, ó. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento. Então vamos imaginar que essa pessoa é nós, né? A gente tem que comprar 15 sacos de cimento. Geralmente quando a gente vai comprar uma coisa desse tipo, a gente vai ver qual lugar que o cimento está mais barato, tá? Então olha só, 15 sacos de cimento para uma reforma de sua casa. Faz uma pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem cimento de sua preferência e cobra um frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito da sua casa. Então não tem um frete fixo assim, né? Tá? Dependendo da distância da tua casa até o lugar, o frete é diferente. Dá um exemplo aqui em Rio Grande, tem gente fora de Rio Grande aqui, né? Mas tu vai numa loja de materiais, a gente vai lá, eu vou lá comprar, estou no centro aqui, eu compro lá na Marol, no Cassino. O frete para mim aqui no centro é diferente do frete dentro do próprio cassino, porque a distância é maior, então o frete vai ser conforme a distância. O depósito ali é cada loja vai ter o seu preço, tá? Vai depender, casas mais distantes vão pagar mais frete, isso que ele está dizendo. Então vamos ver aqui, as informações sobre o preço do cimento, o valor do frete e a distância do depósito até a casa da pessoa estão representados no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar suas compras, considerando os preços do cimento e do frete oferecido em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será a mais econômica. Tu quer a mais barata. Pessoal, quando é que vai sair comprar meus 15 sacos de cimento? Eu quero a opção mais barata. Tá? Eu tenho que analisar duas coisas, pessoal, eu tenho que analisar duas coisas, né? Eu vou ter que somar duas coisas. Quanto sai o cimento, o preço do cimento, mais o preço do frete. Para todas, eu tenho 5 opções. Isso acontece muito em pesquisa de internet, né? Eu, pelo menos, faço assim, ó. Quero comprar uma fritadeira sem óleo. Eu digito lá, fritadeira sem óleo. Daí eu vejo um monte de preço. Daí eu olho os mais baratos. Daqui a pouco eu viro numa loja lá mais barato. Daí eu vou lá e olho o frete. Às vezes o frete é um absurdo. Daí eu vou para a segunda mais barato e eu vou analisar o frete. Na realidade, o valor da compra é do produto mais o frete. Tá? Nesse primeiro preço do cimento, são 15 sacos. Então é 15 vezes o valor do saco. Certo? E o frete não é R$10, não é 12, é conforme a distância que eu estou. Então é por quilômetro. Se a minha casa está a 10 quilômetros e o frete custa R$1 o quilômetro, o preço do frete, vou botar aqui, ó, o frete na realidade vai ser 1 vezes 10, vai ser R$10. Ó, R$10. No segundo, estou a 12 quilômetros, da loja de material de construção, ele cobra R$3 a cada quilômetro. 12 quilômetros, 3 vezes 12, R$36. Então eu vou multiplicar a distância, para me calcular o frete, a distância da minha casa, vezes o valor do frete unitário, vezes o quilômetro do frete. Então eu vou ter que fazer esse cálculo todo aqui, né? O valor do frete é barbado, ó. 14 vezes 1,5 dá 14, mais a metade, mais 7 dá 21, R$21. O frete desse aqui vai ser 18 mais 13,5. Bah, 18 vezes 13,5, 18 vezes 13,5, vou ter que fazer. 40 vai 4, 5, 9, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3, 5.
0,13, 63. Ih, fora. Muito caro isso aqui. 2,5 vezes 2, 5. Ó, o frete, ó, aqui tá legal, aqui mais ou menos. Aqui já são fretes bem caros. Mas vai depender também do preço do cimento. Por quê? Porque não é um saco só, são 15. Então o preço que eu vou pagar, eu vou ter que multiplicar por 15. Pessoal, multiplicar isso aqui por 15. Eu já vou fazer na própria tabela. E como é que eu vou fazer isso? 15 vezes 23. 15 vezes 20 dá 300. 345. Pessoal, vocês vão conferindo em casa. 345. 15 sacos de cimento a 23. Tá? 21,5 vezes 15. Eu vou deixar por último esse aqui. 22. 15 vezes 20 dá 300. 330. 330. Aqui, 315. 315. Aqui, se 23 sacos é 345, né? 23 reais, porque tanto faz fazer saco vezes valor, vezes 24, vai dar mais 15, vai dar 360. Só vão conferindo as minhas contas. Aqui pegou. 15 vezes 21,5. Vou botar 21,5 vezes 15. 5 vezes 5, 15, 25, vai 2, 5, 7, 10, 5, 1, 2, 5. Questão antiga de Enem, essa questão de fazer cálculo, né? Então aqui vai dar 5, vai dar 12, vai 1, dá 2, 3. Tem uma vírgula, né? 322,5. Pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês conferem as contas. Vão conferir as contas, tá? Eu fiz bem rápido e é a situação da prova, né? A gente tem que fazer rápido. E vocês vão conferindo. Eu já vou botar aqui o total. O total é o cimento mais o frete. 345 mais 10, 355 no depósito A. No B eu vou gastar 300, que põe esse 5, 6, 7, 3, 5, 357,5. Depois aqui eu vou gastar 330 com 21, 351 reais. Ó, aqui tá legal esse aqui. 315 com 63, e vai passar, não precisava nem fazer a conta, tá? Eu vou botar aqui 8, 7, 378. 5 reais 365, ó, ficou legal esse último também. Mas o menor valor que eu tenho é esse aqui, ó. Seria o depósito letra C de Canadá. Questão 23, difícil os cálculos, tá? A interpretação do exercício não é complicada, mas a questão a gente tem que analisar tudo na prova, né? A gente tá sem calculadora na prova. Eu até achei que fiz rápido, né? Tá? Seria a letra, eu não tenho aqui 23, letra C. 23, letra C. Eu acertei a questão, quero saber se eu acertei os cálculos, tá? Confere aí se eu acertei os cálculos para a gente poder ir para a próxima. Tá tudo certo? Beleza. Questão número 24, tá? Questão número 24 é uma de escada. Outra coisa que o pessoal fala, função modular não cai no Enem. Pessoal, essa é uma questão de função modular, tá? Nós não vimos função modular também no curso até o momento. Então eu vou tentar desviar da função modular para fazer para vocês, tá? Vou tentar fazer de uma maneira menos técnica para a gente resolver o problema, tá? Então nós temos aqui a questão número 24. É uma questão de escada. Vamos fazer uma escada aqui, Eu tenho a altura aqui e eu tenho a base aqui, tá? Bom, uma escada, quando a gente faz o cálculo, tá? Existe uma proporção, tá? Da base pela altura, que a gente chama de espelho na engenharia, tá? É quase que um padrão, né? Eu não me lembro direito da escada, eu acho que é 14 centímetros de espelho por 17 na base para botar o pé. Existem essas proporções para ser confortável. Você já deve ter subido escadas que elas são bem largas e o degrau baixo, assim, de lugares públicos, né? A gente dá uma passada, parece um pato, né? Então tem uma proporção que é confortável para te subir a escada, tá? E a proporção que eles vão dar é da questão, não é? Eu tenho que esquecer lá o meu curso de engenharia e pensar na questão que eles me deram aqui.
Ó, uma casa de 2 andares, né, está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao 2º andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se a regra. Ele me deu uma regra aqui, ó. Para mim calcular os degraus, ele me deu uma regra aqui, eu vou botar aqui, ó. Módulo de 2H mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. E ele me dá que o H ele tem que estar entre 16, pode ser 16, ó, porque é menor ou igual, e 19, também pode ser 19. Então a altura que a gente chama de espelho da escada pode ser 16 centímetros, 17, 18, pode ser 16,5, tem que estar entre 16 e 19. Isso, se eu não me engano, está dentro da realidade, tá? É isso aí. Tanto tempo que eu não faço um projeto de escada, mas é mais ou menos isso. Nas quais H é a altura do degrau denominado espelho, ó, como fala aqui. E B é a profundidade da pisada, como mostra na figura. Por conveniência, escolheu a altura do degrau de 16 centímetros. Foi escolhido que o H é igual a 16 centímetros. Daqui eu já posso começar a trabalhar. Pessoal, se é 16 centímetros, eu vou botar esse 16 dentro do H aqui, ó, para ficar menor. Isso aqui está me assustando. Ó. 2 vezes 16 dá 32. 32 mais B menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. Pessoal, eu posso fazer essa conta aqui, ó. 32 menos 63, olha só, 32 mais 32 dá 64, mas não é 64, é quase 64, é meio a menos. Então vai ser 31,5, vê se está certo o meu cálculo. Então vai ficar B menos, que esse 63,5 é maior que o 32, menos 31,5. O módulo tem que ser menor ou igual a 1,5. Tá? Daí diz assim, ó, nesse caso, o mais amplo intervalo numérico na qual a profundidade da pisada deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas. Então existe um intervalo de base, pessoal, existe um intervalo de base. Por que tem um intervalo de base? Porque eu não tenho uma igualdade, eu tenho uma inequação, tá? E é uma inequação modular. Como a gente não trabalhou com equação modulares e muito menos inequação modulares, tá? Eu vou ter que fazer isso de uma maneira fugindo um pouco da matéria, como é que se diz, tradicional. Tá? Pessoal, o que é um módulo? Quando tu coloca o módulo do número assim, ó, módulo de x é igual a 5, tá? Só para a gente lembrar, só para a gente não precisar entrar na matéria teórica. Que número é o x aqui? Você vai dizer assim, 5? Não, pode ser menos 5. Então, quando eu tenho um número entre módulo, tá? Eu vou até fazer um pouquinho mais complicado, assim, vou botar assim, ó, x mais 3. Tá? X mais 3 é igual a 5. O que acontece? Esse número que está aqui dentro, eu tenho que pensar em duas possibilidades. O x mais 3 pode ser 5, como x mais 3 pode ser menos 5. Ou simplesmente eu trocar o sinal daqui de dentro. Ó. Menos x menos 3 é igual a 5, ó. Esse valor pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Multipliquei por menos 1. Ó. Então, isso que eu vou fazer. Então, quando eu tenho aqui esta inequação modular, eu estou tendo um módulo. Isso aqui eu tenho duas possibilidades. Isso aqui pode ser B menos 31,5 é menor ou igual a 1,5. Ou isso aqui trocando o sinal, porque daí seria negativo. Ó. Seria menos B mais 31,5 menor ou igual a 1,5. Vamos fazer a primeira aqui, ó. Esse 31,5 passa somando para lá, então eu vou ficar com B menor ou igual, 1,5 mais 31,5, o B tem que ser menor ou igual a, deixa eu ver aqui, 32, 33. Olha só, cheguei no primeiro raciocínio, tá? Lá em função modular tem uma regrinha, tá? Mas não vem o caso que a gente não estudou isso ainda. Bom, aqui eu vou ficar com menos B menor ou igual 1,5, esse 31,5 passa negativo, menos 31,5. Eu vou ter menos B menor ou igual, menos 31,5 mais 1,5 dá menos 30. Bom, ficou negativo, vou multiplicar por menos 1, ó, multiplicar por menos 1. Cuidado agora, pessoal. Quando tem desigualdade ali, sinal de maior ou menor, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal, tá? Então aqui eu vou ficar com B,
o B é maior ou menor, maior ou igual, multiplicou, ficou B positivo, 30. Tá aqui, ó. Pessoal, o meu B, ele está entre 30 e 33. Ó, ele tem que ser maior do que 30 ou igual, ou menor ou igual a 33. Então esta é a minha resposta. Dei uma fugida da matéria tradicional, tá? Senão a gente vai dizer, não vimos funções modulares, a gente só viu as principais, função de primeiro grau, função de segundo grau, e aparece na prova uma questão de função modular. Por isso que eu falo, quando a coisa não é muito corriqueira para cair, tu tem que saber o básico, o basicão, conseguir me virar aqui sem precisar entrar na parte técnica, né? Então a resposta entre 30 e 33, resposta C de Canadá, é uma questão de função modular, apesar da gente ter dado um jeitinho aqui de dar uma escapada, tá? Então aí, questão número 24. Podem tirar um print aí da tela, tá? 23 e 24. Questão trabalhosa, não difícil, trabalhosa, tá? Questão técnica que a gente, por raciocínio, conseguimos escapar também, tá bem? Vamos apagar e vamos para a questão, vamos para 25 e a 26. Vamos ver se a gente faz de dupla, assim. A ideia dessas aulas aos sábados, né, para quem não entendeu ainda, é a gente sentir o sabor da prova, né, tá? Então a gente teve aí um problema técnico aí, paramos, conversamos, tentamos arrumar a câmera, a volta, né? Daí eu já volto meio perdido, isso acontece na prova, né? O nervosismo, tal coisa, daqui a pouco engrena de novo, já estou relaxado, tá? A primeira questão que eu fui fazer depois da volta da gravação, eu já estava tenso por causa do problema, se vai dar tempo de não fazer a prova, a gente tem até o meio-dia aqui, né? Na prova tu tem até o teu horário lá, então é uma luta contra o tempo, né? Então eu tenho que me readaptar no tempo aqui, nem sei se vai dar tempo até o meio-dia, mas vamos lutar. Vamos para a questão número 25, é uma questão que tem a bandeira do Brasil. Questão número 25, tem a bandeira do Brasil aqui. A bandeira do Brasil é um retângulo, nós temos um losango, e nós temos uma circunferência, um círculo lá dentro, certo? Bom, tem as cores aqui, verde, amarelo, azul, não vou botar porque a gente sabe, né? A fabricação da bandeira nacional deve-se obedecer o descrito na Lei 5.700, 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. Daí ele vai falar, para cálculo das dimensões deve ser tomada a base a largura, dividindo em 14 partes iguais, né? Sendo que cada uma das partes está considerado uma média de módulo. Os demais requisitos e dimensões seguem os critérios abaixo, tá? Então nós temos 14 partes iguais. Deixa eu ver aqui, ó. O comprimento será em 20 módulos. O comprimento é aqui, ó, tá? Aqui é mais baixo e aqui é mais comprido. Então aqui tu tens 20 módulos, botar um M de módulos, e aqui ele fala que é 14 módulos. Que ele fala aqui, ó, dividindo, ó, o cálculo das dimensões será tomada por base a largura. A largura é 14 módulos e o comprimento é 20 módulos, que é o primeiro item ali, tá? Segundo item, a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de módulo de 7 módulos 7 décimos. De 1 módulo e 7 décimos, ou seja, 1,7. Então essa distância aqui é 1,7 módulos, aqui também ficou apertadinho, 1,7 módulos e 1,7 módulos. Isso são proporções, tá, pessoal? Tá? Eu quero fazer com 28 centímetros, é o dobro, aqui vai ser 3,4, 3,4, 3,4, aqui vai ser 40 centímetros. Então toda a bandeira nacional deveria se ter essa proporção, tá? Bom, daí vamos lá. A terceira, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Então eu tenho aqui, ó, é o raio, não é o diâmetro, o raio. 3,5 módulos é o raio.
Então, se eu imaginar uma bandeira 10 vezes maior do que isso aqui vai ser 200 centímetros, 2 metros. Aqui 140. O raio aqui vai ser 35 centímetros. Tem que obedecer essa proporção. Isso é lei, tá lá, lei 5.700, tá? Se alguém quiser procurar. A bandeira indica as cores da bandeira do Brasil e é localizada no quadro externo a que se refere a lei 5.700. Daí veio o desenho que já está no quadro. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cores de tecidos verde, ó, o verde 180, ele tem o tecido verde, que é 180 centímetros por 150. E o amarelo, o quanto baste, tá? Então o amarelo tem à vontade. Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Então isso aqui que vai limitar. E ele quer a maior bandeira com esse tecido, certo? Qual a medida em centímetros do lado menor do quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejado? Pessoal, ele quer fazer esse círculo aqui, ele vai comprar um quadrado, tá? E quer saber qual é o tamanho desse quadrado aqui. Então a pergunta está aqui, ó. A pergunta está aqui, ó. Ele vai comprar um tecido quadrado azul e nesse quadrado azul tem que caber a circunferência lá, o círculo da bandeira nacional. Bom, então vamos ver, vamos construir a bandeira. Pessoal, ele tem aqui de comprimento 180 por 150, certo? E ele vai ter que encaixar 20 por 14, mas não vai estar as proporções certas. Pessoal, se for 180, olha só, se for 180 centímetros dividido por 20, não é, módulos, isso aqui vai me dar o valor do comprimento do módulo. Vai cortar aqui, vai dar 9 centímetros. Então, cada módulo é 9 centímetros. Vamos fechar a conta aqui, ó. 20 vezes 9, ó. 20 vezes 9, 180 centímetros. Eu chego nessa dimensão. Aqui, 14 vezes 9. Se passar de 150, eu tenho que fazer o comprimento do módulo pelo 150. Tá? Mas vamos ver se cabe. 14 vezes 9. 9 vezes 4 dá... 9 vezes 4 dá 18, dá 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3 dá 12. 126. 126 centímetros. Tem 150, vai sobrar um retalho que vai fora, mas dá. Tá? Então a bandeira vai ser 180 por 126. Ele aproveitou o máximo uma das dimensões. Não tem como aproveitar as duas, que teria que ser na mesma proporção o tecido. Dificilmente é. Tá? Então tu tem que o módulo é 9 centímetros, mas ele quer comprar o azul. Pessoal, o raio aqui, ó, quanto é que é o raio aqui? O raio é 13,5 vezes o módulo, mas o módulo eu descobri aqui que é 9 centímetros. Então o raio vai ser 13,5 vezes 9. 9 vezes 13,5, vou fazer 35 vezes 9. 45, vai 4. 9 vezes 3 dá 27. 29, se eu não me engano é isso. 29,5 centímetros, quase 30 centímetros. Então o quadrado vai ter que ter lado igual a quanto? É um quadrado, ó. Qual é o lado? 2 vezes esse valor, 2 vezes o raio, que aqui é o raio, vai ter outro raio para cá. Então o lado, não sei se eu vou acertar, 29,5 vezes 2, dá 10, vai 1, 18, 19, vai 1, 4 e 1, 5. 59 centímetros. Vamos ver se tem essa resposta. Não tem. Não tem. Tem coisa errada aqui. 9. 9 o módulo. Aqui fechou. 9 vezes 13,5. Será que eu errei essa conta? 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 3, 27. Opa, 27 com 4. 27 com 4 é 31, pessoal, 31. Aqui é 31,5, ó. Errei uma continha boba aqui, ó. 31,5. O lado é 2 vezes o raio. Então, vezes 2, 10, vai 1, 2 e 1, 3, 3, 63. 63 centímetros. 63 centímetros. Resposta D de Dinamarca. Olha a minha sorte aqui, eu errei uma conta boba,
Só que ninguém vai prever, quem faz a questão, que eu ia errar ali uma conta de somar, né? Mas se tivesse aqui os 59, eu acho que eu tinha achado, eu teria errado a questão por bobagem, tá? Então aqui a gente tem a alternativa letra D de Dinamarca, tá? Questão número 26. Questão número 26. Questão número 26. Vamos lá. Questão número 26. O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso. É que nem cerâmica, só que porcelanato geralmente são maiores, né, e não tem o rejunte, ele é bem encostadinho, se deixa um espaço mínimo. Então o proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Esta sala tem o formato retangular de 3,2 metros por 3,6. Essa é a sala do cara, 3,6 por 3,2 metros, certo? 3,6 por 3,2 metros. As peças do porcelanato têm o formato de um quadrado de lado de 80 por 80 centímetros. Pessoal, eu vou fazer aqui, ó, 0,8 metros por 0,8 metros, que é 80 centímetros vezes 80 centímetros, tá? Daí diz assim, esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixa, com os preços indicados a seguir. Então eu tenho porcelanato A, olha lá, porcelanato A, tem 4 pisos, ó, na caixa, né? Ó, a caixa, uma caixa, tem 4 peças e a caixa custa R$ 35. Já o porcelanato tipo B, ele tem, numa caixa, vem 3 peças e o preço é R$ 27. R$ 27. Ó, esse é mais barato, mas vem menos peças, né? Bom, na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas, tá? Tu pode pegar uma peça pelo meio, cortar, fazer 2 triângulos, né? Recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando ao máximo os recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de piso e resulta o menor preço possível. Então, é 2 coisas que ele quer, tá? Ele quer a menor sobra de peças e o menor preço. Menor preço. Tem as 5 alternativas aqui, A, B, C, D e E. Eu tenho que saber quantas peças eu preciso, né? Ele me dá a entender que eu posso recortar e ficar encaixando os pedaços e eu não vou ter sobra. Na realidade não se faz assim, né? Se põe 10%, 20% a mais do que tu vai usar, porque quebra na hora de cortar alguma coisa, isso aí está sendo desprezado. A área total da sala, botar a área da sala, seria 3,2 vezes 3,6. Ó, conta ruim de fazer. 3,6 vezes 3,2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Bom, aqui dá 2. 8, 8, 16, aqui vai dar 15, vai 1. Eu acho que deu isso, ó. Vocês vão conferindo. 21,52. 21,52 metros quadrados. Alguém confere esse cálculo aqui se está certo, tá? E a área de uma peça, ó, a área de uma peça vai ser 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64. Né? 64, mas tem 2 casas depois da vírgula, vai dar 0,64 metros quadrados. Alguém conferiu essa conta aqui se está certo? 51... Tá errado, é 11,52. Não sei de onde é que eu achei esse 2 aqui, ó. 2, 8 com 7, 15, vai 1, e aqui é 1, ó. Esse 1 daqui de cima eu somei aqui, 11,52. Bom, 11,52. Olha, isso é a realidade da prova, né? Bom, para mim saber, eu sei que uma peça é 0,64, né? A sala toda, né, metros quadrados, a sala toda tem 11,52 metros quadrados. Vou ter N peças. Esse N vai dar 11,52 dividido por 0,64. E agora, eu vou multiplicar por 100. Isso aqui vai me dar uma conta que é 11,52 dividido por 64.
vou ter que pegar aqui, ó, 64 dá uma vez. Uma vez dá 64. Vai dar 1, né? 11 para 6 dá 5, 51. Baixa o 2 aqui, vai dar 8. 8 vezes 4, 16, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, 49, 50, 51. Olha que beleza aqui, ó. Deu redondinho o número de porcelanatos, inteiro, 18. Aí se não desse inteiro, desse 17,3, eu não posso comprar 17 porcelanato, daí vai ficar um buraco. Tá? Se desse 17,3, eu ia usar 18. Aqui deu exato, 18. Eu preciso de 18 peças. Vamos ver as alternativas agora. Quanto é que sai cada uma? Pessoal, 5 caixas do tipo A. Se eu comprar 5 caixas do tipo A, quantas peças eu vou ter? 5 caixas, cada uma vem 4, 5 vezes 4 vai dar 20 peças. Dá. Eu preciso de 18, tá? Mas qual é o preço que vai sair isso aqui? Vai sair 5, são 5 caixas a 35. 5 vezes 35. E agora? Olha só, 35 vezes 5. 25 vai 2, 5 vezes 3, 15 e 1, 17. É isso? R$175. Pessoal, 175. Aqui é o preço do primeiro. Tá? Eu acho que é isso, 175. Agora, o B, uma caixa do tipo A, eu tenho 4 cerâmicas, mais 4 caixas do B. 4 vezes 3, 12. 12 com 4 dá 16. Pessoal, essa aqui eu não vou nem calcular. A opção que ele me deu me dá 16 peças, eu preciso do mínimo 18. A B não tá errada. A A, por enquanto, é que está vencendo. A C, eu tenho 3 caixas do tipo A. 3 caixas do tipo A. Cada caixa vem 4, 4 vezes 3 são 12 cerâmicas. E 2 caixas do B. 2 vai dar mais 6. Cada uma tem 3 mais 6, deu 18. Ó, aqui pode ser. Qual é o preço disso? 3 caixas do A, 3 vezes 35. 3 vezes 35, mais 2 caixas do B, 2 vezes 27. Olha o que eles arrumaram para nós. 3 vezes 35 dá 70, 105. 27 vezes 2 dá mais 54. Aqui vai dar 9, 159. Pessoal, 159. Já bateu o preço da A, R$159. É a mais barata até o momento. 5 caixas de A. 5 de A dá 20, 5 vezes 4 dá 20, não preciso nem fazer, já vai dar 20 mais 3, 23, essa aqui sobraria muita cerâmica, né? Pelo que ele fala, mas vamos calcular, 5 do A, 5 vezes 35, 5 vezes 35, mais uma caixa do B, mais 27, 5 vezes 35, poxa, vai passar de 150, se fosse 30 vezes 5 dá 150. Olha lá, vai passar disso. Então, vou botar aqui, ó, maior que 159. Ó. Se fosse 5 vezes 30 é 150. Com 27, 170 e tantos. É maior que 159. Não precisa calcular. Eu já vi que o cálculo dá maior. Tá? Se não, tu faz aí, ó, 5 vezes 35 mais 27. Mas dá um valor mais de 159. E 6 caixas do B. Aqui, ó, essa é fácil. Ó, 6 caixas do B. 6 vezes 3 dá 18 cerâmica. Ó. 18 cerâmica. Fechou as cerâmicas, tá? De repente não fecha, não precisaria calcular. 6 vezes 27, 6 vezes 27, essa eu vou ter que fazer. 27 vezes 6, 7 vezes 6, 42, vai 4. 6 vezes 2 dá 12, com 4 dá 16, R$162. Bate o 162, bate o 159? Não. O mais barato é comprar a opção C. Tá? A sugestão C seria mais em conta. Pessoal, uma questão bem típica do Enem, tá? Então vocês veem que o troço é feito ao vivo aqui, tá? Só peço para conferir os cálculos aqui, porque se eu errar, daí a gente vai perder muito tempo, né? Eu errei uma conta aqui, ó, eu tenho errado conta demais, ó. Uma coisa que eu tenho que treinar mais, tá? Seria essa análise. Divisão, tudo feito aqui para vocês. Só vou apagar para vocês tirarem o print, né? Para não aparecer esse monte de conta aqui. Aqui, eu fiz as contas tudo aqui, ó. Mas mesmo assim eu fiz pouca conta, ó, 3 continhas, né? Eu fiz muita coisa de cabeça ali, isso aí agiliza na hora. Ó, isso aqui é outra continha que eu fiz. Você sabe que tem pouco espaço na prova, né?
Então tá aí, questão 25 e 26, tira um print. Vamos para 27 e 28. Seja o que Deus quiser. 27 e 28. Tirar o print. Questão número 27. Nós temos um desenho aqui, já vou fazer um desenho aqui, mais ou menos assim, tá? Aqui eu tenho 100 metros, 100 metros, 100 metros. Eu tenho umas setas para baixo aqui, que é uma nomenclatura, que eu tenho umas setas para cá. Aqui eu tenho 30 metros. Aqui eu tenho 100 metros. Aqui eu tenho um trecho maior, eu tenho 300 metros. Aqui eu tenho umas bolinhas, que tem uma legenda aí no lado aí. E aqui eu tenho umas flechinhas assim. Umas flechinhas assim. Aqui eu tenho 200 metros. E eu tenho 4 quadradinhos aqui, ó. 4 quadradinhos. Um quadradinho aqui. 2 quadradinhos aqui. E mais um quadradinho aqui, tá? Bom, 100 metros, 30 metros aqui em cima também, 30 metros aqui em cima, e vamos lá para ver o que é isso. Tem uma legenda que seta para o lado ou seta para baixo, andando em uma mesma direção. Vou botar assim, andando. Aqui, uma seta aqui, que é essa voltinha aqui, movimento sem deixar o local, movimentando, vou botar assim, movimentando no local. Essa rodinha é parado, e o outro é carro de som, esses quadrinhos aqui, 4 carros de som a gente tem aí. Vamos ver, o fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. É uma coisa que a gente vê nos jornais, né? Mais relacionado à política, né? Ah, teve um movimento, a polícia estima que teve tantas pessoas. E lá o partido, a instituição que está fazendo o protesto, estimou que tinha tantas pessoas no local. Será que vocês saem contando as pessoas para saber quantas tem no local da manifestação? Então deve ser em cima disso, né? Bom, uma metodologia usada é no momento do ápice do evento, momento máximo do evento. É feita uma foto aérea da via pública principal, na área ocupada, bem como das vias afluentes, que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. Tá? A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, sabendo um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade da seguinte forma. 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando em uma mesma direção. Pessoal, mesma direção. Olhe no mapinha ali, mesma direção, 4 pessoas por metro quadrado. Então é aqui, ó, aqui eu tenho 4 pessoas por metro quadrado. E aqui também, ó, 4 pessoas, é uma média por metros quadrados. Segundo passo, 5 pessoas por metro quadrado se elas estiverem em movimento sem deixar o local. Ó, em movimento esse símbolo aqui, ó. Daí são 5. Nesse pedacinho aqui, são 5 pessoas por metro quadrado. Depois, 6 pessoas por metro quadrado se elas estiverem paradas. Paradas é a bolinha. Está aqui no centro a bolinha. Então aqui eu tenho quanto paradas? 6 pessoas por metro quadrado. Ó, já organizei o meu esquema aqui. É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos. Desconta-se daí 1000 pessoas para cada carro de som fotografado. O carro de som ocupa um espaço, então ali não tem pessoas.
Então, quando eu fizer aqui, ó, 6 pessoas por metro quadrado para essa área aqui, não tem gente debaixo do carro, nem em cima do carro, né? No carnaval até teria, né? Tá? Mas eu estou considerando aqui o carro de som, para cada carro de som, ó, carro de som, tá? Desconto, ó, menos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Vou botar assim, cada carro de som, ó, considerando diversos trechos, desconta-se daí 1.000 pessoas para cada carro de som. Com essa metodologia, procede-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação, cujo exposto geométrico é dado na figura. Há 3 trechos na via principal, tem as letras ali, mas eu já desenhei tudo direitinho. Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a quanto? Vamos pensar juntos. Pessoal, quantos trechos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu vou calcular o número de pessoas em cada trecho. E depois descontar 4.000 pessoas, porque eu tenho 4 carros de som. Cada carro de som ocupa o lugar de 1.000 pessoas. Tá? Então vamos lá. Vamos botar nome nos trechos. Trecho 1, trecho 2, trecho 3 e trecho 4. Então, ó, o 1 vai ser quanto? Qual é a área disso aqui? 30 vezes 100. 30 vezes 100. Eu estou calculando a área porque é metros quadrados. Cada metro quadrado vai ter uma pessoa. Então, se eu fizer aqui, ó, 30 vezes 100, dá 3.000 metros quadrados. 3.000 vezes 4, 3.000, 12.000 pessoas vai ter nesse trecho. Porque cada metro quadrado vai ter 4 pessoas. Então, vou fazer 30 vezes 100 a área, vezes 4 pessoas. 4 vezes 3 dá 12. 12.000 pessoas vai ter no trecho 1. Nesse trecho 2, qual é a área? 30 vezes 100 também. Isso aqui vai me dar os metros quadrados. Ó. Isso aqui é a área, e eu estou multiplicando pela densidade. Pessoal, densidade. Habitantes por metro quadrado, densidade demográfica, eu acho que chama lá na geografia. Muitos anos que eu não estudo geografia. Quantidade de pessoas por metro quadrado, né? Então, nesse segundo trecho, é 30 vezes 100 vezes 4 pessoas. 4 pessoas. Deu o mesmo cálculo? 30 vezes 100 vezes 4. 12.000 pessoas também. Tá? No terceiro trecho, 300 vezes 30. 30, né, é um retângulo, vezes 300 é a área. Quantas pessoas? 6. 6 vezes 3, 18. Não, vou fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. 54.000 pessoas. Quarto trecho e último aqui, ó. Vai dar 30 vezes 200. 30 vezes 200. Quantas pessoas eu tenho por metro quadrado? Vezes 5. 3 vezes 2, 6. Vezes 5 dá 30. 30.000 pessoas. Pessoal, eu não descontei os carros de som. Só por metro quadrado vai dar quanto isso aqui? Aqui é 1.000, né? Vou botar aqui um pontinho aqui para me ajudar. 12 com 12 dá 24. 24 com 30 dá 54. 54 mais 54, 54 dá 108. 108.000 pessoas pelo cálculo. Só que cada carro de som desconta 1.000. Então vai dar 108.000 pessoas. Eu estou fazendo correndo o exercício, tá? O erro, a possibilidade de eu errar aumenta, né? Isso aqui é final de prova, o cara está apavorado. 1.000 pessoas para cada carro, 1, 2, 3, 4, menos 4.000, isto vai dar 104.000 pessoas. Pessoal, se não está certo, já procure o erro aí, para a gente não perder tempo. 104.000 pessoas. O pior que tem resposta. Resposta alternativa, letra B de Brasil. Tá? Uma coisa trabalhosa, não deveria, a gente está no final da aula, né? Não deveria ter feito tão rápido, né? Uma questão que tem que ter uma certa calma, que é fácil de errar. A gente deu sorte aqui, a organização do problema, né? Eu já botei as densidades aqui, na hora de fazer o cálculo, não precisei ficar olhando no enunciado. Tá? Eu só olhei ali, fiz a área e já fiz multiplicando pela densidade direto. Questão 27, vamos para a questão de número 28. 28. Questão de 28. A lei municipal para a edificação de casas em lote de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios. Afastamento mínimo da rua 4 metros. Tá? Então,
afastamento da rua, 4 metros. Então, cada rua, a casa tem que ser construída com recuo. Na engenharia a gente chamava de recuo. Um recuo de 4 metros. Recuo de 4 metros. Vocês já viram a quantidade de vezes que eu falo, na época da engenharia, É uma matemática aplicada que cai no Enem, certo? Ó, afastamento mínimo de 1 metro na divisa com outros lotes. Então, com os vizinhos, com terrenos, lotes vizinhos, né? Então, afastamento de 1 metro. Tá? Vou botar assim, com vizinhos, tá? O terreno. E a área construída da casa de 40% a 50% da área do lote. Área construída de 40% a 50% da área do lote, certo? Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em 5 lotes, que é 5 alternativas, A, B, C, D e E, tudo no Enem é 5, né? Cada lote tem área medindo a área do lote é 200 metros quadrados. Daqui eu já vou tirar uma informação importante, ó. A área construída, olha só, de 40% a 50%, 40% a 50% da área do lote. Se é 200, 40% de 200, não vou fazer regra de 3, vou fazer direto, ó. 4 vezes 2, 8. De 80 metros quadrados até 50% da área do lote. 50% é a metade. Se é 200 metros quadrados, vai ser até 100 metros quadrados. Então, a área construída tem que estar aqui, ó, entre 80 e 100 metros quadrados. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Alternativa letra A. Vamos ver aqui a letra A. Eu tenho aqui, ó, a casa está ali, ó, só que tem recuo de 4 metros na frente e 1 no fundo, menos 5. 10 menos 5, ela tem 5 metros aqui, ó, 5 metros de comprimento. A frente tem 20, tira 4 de um lado e 5 do outro, tem 15. 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5, 6, 75 metros quadrados. Onde é que reprovou? Ela tem que estar entre 80 e 100. Então, essa não me serve. Tá? A área construída está muito pequena em relação à área do lote. Tem que ser de 80 até 100. Alternativa letra B. Letra B. A letra B deve ser a casa 2. Ih, agora me perdi aqui. Casa... Como é que eu vou saber a alternativa? A imagem apresenta o esquema sem escala, a qual estão representados os lotes e as ruas e o afastamento, considerando os projetos entre as casas e as divisas do lote. Os esquemas estão impressos em metros quadrados. Tá? E como é que eu sei quem que é? A A, B, a C e a D. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa... não, casa 5, tá. Casa 1 é a alternativa A. Alternativa B, a casa 2. Eu vou procurar a casa 2. Pessoal, a casa 2, ela tem 10 metros de frente, né? Mas tira um de cada lado, tem 8. Tem 8 metros de casa aqui. E de profundidade, ela tem os 20 menos 5, tem 15. 15. Vamos ver a área disso aqui. 15 metros vezes 8. 15 vezes 8. 8 dá 40, vai 4. 8 com 4 dá 12. Pessoal, isso aqui dá uma área de 120 metros quadrados. Essa é o contrário da de cima. Ela tem uma área muito grande. Pessoal, ela tem uma área muito grande, a casa 2. A casa 3, a C. A casa 3. Tem 4 metros, tá? Para a rua tá tudo certo. Então vamos lá. Ela tem nesse lado aqui 20 metros. Menos 8, 20... Menos 8 tem 12 metros aqui, ó. 12 metros. E na largura, 10 metros menos 5 tem 5. 5 metros vezes 60, a área é de 60 metros quadrados. Olha lá, é menor, tá? Ele diz no problema que tem que ter de 40% a 50%, ou seja, de 80 metros quadrados até 100 metros quadrados. 60 foi reprovada a C também. Vamos para D, que é a casa número 4. Casa número 4. Pessoal, não preciso calcular a área. Olha só, o recuo é de 2 metros. Foi reprovado aqui, ó. Afastamento da rua é 4 metros. Tá? Então aqui eu tenho recuo
de 2 metros, tá? Reprovado. Então a resposta é a letra E. Só vamos calcular para ter certeza, tá? A letra E é a casa número 5. Eu tenho aqui no lado 20, menos 2, eu tenho um terreno de 18 metros por 10 lá em cima. 10 menos 5, 10 menos 5, é isso? 10 menos 5, 5 metros. Ai, ai, ai. 18 vezes 5, vamos lá. 18 vezes 5 dá 40, vai 4. 5 vezes 1 é 5, aqui dá 90. Pessoal, 90 metros quadrados. Ó, a última alternativa, a letra E, porque 90 está entre 80 e 100. Está bem no meio por coincidência, tá? Poderia ser 92, poderia ser 98. Então, resposta a letra E de Espanha. Pessoal, vou segurar mais um pouquinho vocês e vamos fazer mais duas, para a gente fechar o nosso esquema. Tivemos esse problema técnico aí, por isso que passamos. Para ver o que acontece. Na prova, se o cara tem uma dor de barriga, deu, né? Saiu fora do planejado, né? A gente teve esse problema aí e já saímos do horário do meio-dia. 27 e 28. Tira um print. Questão 29 e 30. E daí tá fechada. Questão número 29, tá? Geometria plana, pelo jeito aqui, tá? 2, 4. 4 hexágono. Não sei se precisa dos 4, né? Agora já foi. Na prova a gente não tem esse tempo perdido, né? Que se desse para espelhar aqui já estava pronto. Só um esboço aqui rápido, né? Que a gente se apertou no tempo aqui. Essa figura mais ou menos, tá? Então diz assim, ó, azulejos designa-as peças cerâmicas verificada ou esmaltada usada, sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Tá. Azulejos no formato de octógonos, né, eu falei hexágonos, octógonos regulares, são utilizadas para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e a borda lateral dessas áreas, será necessária a colocação de 15 azulejos. 15 azulejos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tirando os octógonos, eu tenho 15 buracos ali, né? 15 azulejos de outros formatos para preencher 15 espaços em brancos do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. O primeiro azulejo é o azulejo que é um triângulo, retângulo, isósceles. Isósceles, significa que os catetos são iguais, vou botar aqui X e X. O segundo, triângulo equilátero. Pessoal, triângulo equilátero, tá? Botar X, X e X, os três lados iguais. E por último, 3. O 3 é um quadrado, tá? Quadrado, um lado é igual ao outro, certo? Bom, primeiramente, eu preciso de triângulos retângulos aqui, ó. Triângulos retângulos aqui, ó. Então, triângulo retângulo eu preciso, ó, tá? Então, eu já tenho que ter, nas alternativas, eu tenho que ter a letra 1. Eu vou resolver da maneira prática, porque a gente está com pouco tempo, tá? Mas daria para fazer mais técnico esse exercício aqui, tá?
Bom, os azulejos necessários para o desvio de preenchimento de áreas em branco desses painéis são em que formato? Das alternativas A, B, C, D e E, como eu preciso de triângulos, retângulos aqui, ó, nessas pontas aqui, tem que ter a 1. Se tem que ter a 1, a B está fora e a E está fora também. Olha só, já eliminei, certo? E depois o que acontece aqui, ó? Eu tenho quadriláteros aqui, ó, certo? Eu não sei que quadrilátero é esse, pode ser quadrado, pode ser losango, né? Eu tenho quadriláteros. Então, o único quadrilátero que eu tenho como opção é o quadrado. Então, certamente isso aqui são quadrados, pessoal. Isso aqui são quadrados, porque tem 4 lados. Eu poderia ficar em dúvida se fosse outro tipo de quadrilátero, mas eu não tenho, porque o único quadrilátero que ele me oferece é o quadrado. Então eu preciso de quadrados. Então tem que ter 1 e 3. Se tem que ter 1 e 3, a resposta é D de Dinamarca. Olha lá, isso aqui eu tenho que ter, isso aqui eu tenho que ter. Agora, se eu quero ter certeza que é um quadrado, olha só, eu preciso saber se isso aqui é 90 graus. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o octógono aqui, ó. Tu sabe que a soma dos ângulos externos, aqui é um ângulo externo, ó, ângulo externo. A soma dos ângulos externos é 360, de toda a figura plana. 360 dividido por 8, tá, e agora? 360 dividido por 8, 8 vezes 3, 8 vezes 3 dá 24, 8 vezes 4, 16, 32, 4 dá 32, sobra 4, 40 dá 5. Ó, isso aqui dá 45 graus, ó. 45 graus. Pessoal, 45 graus é o ângulo externo. Então, o ângulo externo aqui é 45, ó, 45. Com o outro 45 do octógono de baixo, ó, dá 90 graus. Isso me dá uma garantia que é um quadrado realmente. Mas não precisava fazer, porque a única opção de quadrilátero que eu tenho é o quadrado. Então, tem que ter quadrado para aquele buraco ali e tem que ter triângulo retângulo para esses 4 aqui, ó, esses 4 buracos. Então, por eliminação, eu chegaria na resposta D. De Dinamarca, está resolvida a questão de número 29. Vamos para a questão número 30, última da aula de hoje. Tá? Última questão número 30. Questão número 30. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe. Então, quando a gente vê um jogo de basquete, fala, ou de vôlei, né? A média das alturas dos atletas do Brasil é de 1,98 m. Do Japão é 1,83 m. É uma estatura mais baixa, então se faz a média. O que é a média? É somar todas as alturas dos atletas e dividir pelo número de atletas. Então nós temos aqui, ó, o técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93, então vou botar assim, ó, média antiga, antes. A média era de 1,93 m, tá? Para no mínimo de 1,99. Então vou botar aqui, média depois. A gente quer aumentar para 1,99 no mínimo. Então vou fazer o cálculo para 1,99. Tanto, entre os 15 jogadores, o time tem 15, então tu soma a altura de todos e divide por 15. Entre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos da estatura. Se tu quer aumentar a média de altura do teu time, vê os mais baixinhos, tira fora e contrata gente mais alta, tá? Então vai ser retirado aqui, tá? São 15 jogadores. 15 jogadores. E a gente vai eliminar 4, eu acho, né? Os 4 mais baixos. 1,78, 1,82 e 1,84 e 1,86. Consequentemente, a gente vai tirar os 4 mais baixos e vamos botar gente mais alta para aumentar a média, né? Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,2 metros. Então, no novo aqui, contratou um jogador de 2 metros de altura. Mas ele tirou 4 caras e contratou um até agora. Os outros 3 jogadores, ele ainda precisa contratar
e deve satisfazer a sua necessidade de aumentar a média de estatura da equipe. Ele fixará a média da estatura para que os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro dos critérios inicialmente estabelecidos. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metros que ele deverá fixar para o grupo de 3 novos jogadores que ainda será contratado? Eu vou considerar que eu vou contratar mais 3 da mesma altura, mas ele quer saber a média. Entendeu? Vamos supor que a média é 2 metros. Eu posso contratar um cara de 1,90 m e outro de 2,10 m. Claro, não, 2,10 m é um exagero, mas só para vocês verem que entre 2 tem que dar uma mesma média. Então eu vou considerar que os outros 3 atletas, eu vou tirar 4 e vou contratar 4. Um é de 2 metros, não é 2 metros, é 2 metros e 2. 2,02 metros. E o outro vai ser x, x e x. Então eu vou achar a altura média dos outros 3 que eu vou contratar. Vamos fazer aqui? Pessoal, a média eu somo a altura de todos, tá? Ó, então vamos fazer assim, a média 1,93 é a soma de todos os jogadores, vou botar assim, a soma antes, dividido por 15. 15 vezes 1,93, começou, né? 1,93 vezes 15. 1,93 vezes 15. Vocês vão conferindo as contas. Eu tenho que fazer. 5 vezes 3, 15, vai 1. 45, 46 vai 4. 5, 9. 3, 9, 1. 5, 9, 18 vai 1. 28, 95. Pessoal, a soma antes era 28,95 metros. A soma das alturas dos 15 jogadores. Só que ele tirou esses caras fora. Então a soma das alturas vai ficar menor. Eu vou tirar esses 4 caras. Quanto é que é a soma desses 4 caras? Também me pegou. Olha só como é que tu faz na prova aqui para não perder tempo. Esse 0,2 eu passo para cá. Ó. Fica 1,80 com 1,80. Deu 13,60. Ó, esse 0,02 eu passei para cá. 1,80 mais 1,80, 3,02. Aqui 1,80 com 1,80 dá 13,60. Mas eu tenho mais 0,04, vai dar 13,70. Então ele descontou, eu estou somando isso aqui, ó, quem que ele vai tirar fora? Ele vai tirar de altura 0,0713, vai 167, 7,30. Então menos 7,30. Pessoal, muita continha aqui, tá? Vocês vão conferindo aí. Para mim não errar. Aqui vai dar 5, 9 menos 3 dá 6, dá 21,65. Pessoal, ele tinha uma altura, a soma da altura dos atletas era 28,95. Ele tirou 4 caras, que somando os 4 dava 7,30, ficou 21,65. Ele quer uma nova média. Ó, a média tem que ser 1,99, certo? A soma de todo mundo dividido por 15. Só que a soma é essa aqui, ó, 21,65, que é sem os 4 baixinhos, tá? Mas ele vai contratar mais um de 2,02, mais xxx, mais 3x. Ali vai sair a altura dos caras. Olha que conta que eu tenho pela frente. Vamos lá de novo. 15 vezes 1,99. Pô, dá vontade de fazer 15 vezes 2, né? Mas vou fazer 1,99 vezes 15. 5 vezes 9, 45, vai 4. 45, 49, vai 4. 5, 1, 4, 9. 9, 9, 1. 5, 18, vai 1. 18, 19, vai 1, 2. 29, 85. Se fosse 15 vezes 2, era 30. Tá de acordo, ó, quase 30, né? Então isso aqui vai dar 29, 85. Aqui vai dar 21,65 mais 2,02, vai dar 23, 67 mais 3x. Pessoal, vou passar para cá diminuindo esses 29,85 menos 23,67. Ai, 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 7 para 15 vai dar 3, dá 8. 7 menos 6 dá 1. E aqui dá 6, 6,18. 3x é igual a 6,18. X é igual a 6,18 dividido por 3. 6 por 3 dá 2. 18 por 3 dá 6. 2 metros e 6. Ele vai tirar os caras de tudo menor do que 2 metros, ó. Tudo menor do que 2 metros. 1,78, 1,82, 1,84, 1,86.
e vai contratar caras acima de 2 metros, ó, 202 e esse XXX, 206, 206, 206, tá? Ou média, né? Eu posso ter um com 2,5 metros e outro com 2,7 metros, vai dar a média 2,6 centímetros. Isso vai fazer a média subir do time de 1,93 m para 1,99 m. Tem essa alternativa, deixa eu ver aqui, 2,6 metros, resposta D, de Dinamarca. Então fechamos aí a questão de número 30.